Para a gente começar a entender essa ideia da liberdade do pensamento, vale a pena partir de uma pergunta bem fundamental sobre a natureza humana. Sabe, essa pergunta nos faz pensar. Será que existe alguma parte de nós, uma fortaleza interior, que simplesmente ninguém consegue invadir? Alguma coisa na nossa experiência que seja de fato livre de qualquer controle externo? E a resposta é direta, é definitiva. O pensamento. É nesse domínio que a nossa liberdade não tem limites. É um espaço interno que simplesmente não pode ser aprisionado. Para a gente conseguir visualizar essa liberdade interior, vamos usar uma analogia bem poderosa, a de um sinal de rádio. Olha só que interessante esse contraste. As nossas ações, as nossas palavras, elas podem ser silenciadas, sabe? Como um pássaro que é impedido de voar. Mas o pensamento em si, a ideia que nasce dentro da mente, essa continua inalcançável, voando livremente no nosso mundo interior. Podem até reprimir a expressão, mas nunca a essência. Para entender isso ainda melhor, vamos imaginar o pensamento como se fosse um sinal de rádio invisível, uma frequência que a nossa mente emite o tempo todo. Isso seria a força externa, a coerção. É a tentativa de impedir que um pensamento se torne algo concreto. É como se chegassem na estação de rádio, trancassem as portas, quebrassem os microfones e calassem o locutor. A expressão ali foi bloqueada. Só que aqui vem o ponto-chave. O pensamento, assim como o sinal, ele já foi emitido. As frequências invisíveis já estão viajando pelo ar. Nenhuma força externa consegue capturar ou destruir algo que existe nesse plano, que é imaterial. Bom, essa liberdade toda, claro, levanta uma outra questão bem importante, a da responsabilidade. Se ninguém pode controlar nossos pensamentos, então a gente não seria responsável por eles? A questão é que essa liberdade total vem acompanhada de uma responsabilidade na mesma medida. Uma responsabilidade total. Só que é uma responsabilidade diante de uma consciência maior que vai além do julgamento dos homens. Agora, para entender como essa responsabilidade funciona, vamos mudar de analogia. Se a primeira ajudou a gente a ver a liberdade, esta aqui vai explicar a prestação de contas. O julgamento humano é, por natureza, limitado. A gente só consegue avaliar as ações dos outros, o resultado final, sabe? O prato pronto que é servido ao mundo. Ninguém consegue entrar na cozinha da mente do outro. Já o julgamento divino, esse é diferente. Ele é mais profundo. É como se ele tivesse acesso ao nosso caderno íntimo, à nossa consciência e conseguisse ler a intenção secreta por trás de cada ação. Então vamos imaginar o caderno de receita secreto de um cozinheiro. Um lugar onde todos os planos, todas as ideias, sejam elas boas ou más, estão ali registradas, antes mesmo de virarem um prato de verdade. E é aqui que a coisa fica séria. A responsabilidade não é só pelo prato que foi servido, mas por cada ingrediente venenoso que foi planejado ali, no segredo daquele caderno. Mesmo que nunca tenha sido usado, o mal que foi pensado, projetado na mente, já se torna matéria de julgamento. Então, como é que a gente concilia essas duas coisas? Uma liberdade que é total com uma responsabilidade que também é total. Como é que esses dois conceitos conseguem conviver? Na verdade, eles não se contradizem. São como duas faces da mesma moeda. De um lado, a gente tem a liberdade do pensamento, o sinal de rádio. Ela é julgada pelo mundo, que só vê a expressão exterior e é incontrolável pelos homens. Do outro lado, a gente tem a responsabilidade, o livro de receitas. E essa é julgada por Deus, que foca na intenção interior, algo que é totalmente transparente para ele. Isso nos leva a uma conclusão bem forte. O nosso reino interior é livre do controle humano justamente porque ele é completamente visível ao seu juiz supremo. Nesse caso, liberdade não quer dizer anarquia de forma alguma. Significa, na verdade, uma clareza absoluta para quem realmente consegue ver a intenção por trás de cada pensamento. No fim das contas, fica uma reflexão. Se o nosso pensamento é, ao mesmo tempo, um sinal que se propaga e uma receita que está sendo escrita, qual é a natureza daquilo que está sendo projetado nesse espaço ilimitado da nossa própria mente?